Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Com vocês nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, Padre Rodrigo Rios e Jackson Erpin. Bom dia, Padre Rodrigo. Bom dia, Jackson, como também todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria poder participar deste momento com vocês. Temos também na coordenação dos trabalhos Jean Charles Puzzulu, na parte técnica Alberto Giovanetti. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular, Rádio Exclusiva FM em Pompeu, Minas Gerais, Rádio Amar e Servir da Companhia de Jesus no Brasil, Web TV Tropicana, o Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, Rádio Fé e Luz de Campinas, os mais de 200 canais conectados da rede Evangelizar de Rádios, EWTN Rádio e TV, Rádio e TV Nazaré. Um bom dia, uma boa quarta-feira, você que nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco pelo nosso canal YouTube, você também que nos acompanha pelo nosso site do Vatican News. Quarta-feira chuvosa na cidade do Estado do Vaticano, a temperatura na Praça São Pedro neste momento está por volta dos 13 graus, recordando que sempre no período ou de mais frio e chuvas, como é esse período que estamos vivendo agora, hoje intenso calor, as audiências então são realizadas na Sala Paulo VI. E como dissemos no início da nossa saudação, temos conosco hoje o Padre Rodrigo Rios, que estará conosco por alguns meses aqui, ele que é baiano de nascença e alagoano de adoção. Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Jackson, inclusive pela introdução, pela apresentação. Sim, eu nasci em Salvador, mas pertenço atualmente à Arquidiocese de Maceió, em Alagoas. E estou aqui no Vatican News durante esses meses, podendo colaborar, e graças a Deus é sempre uma experiência muito, muito positiva. O senhor se ocupa da comunicação? Eu sou responsável, diretor de comunicação da Arquidiocese de Maceió, responsável pelo setor de comunicação, como também assistente eclesiástico para a Pastoral da Comunicação. Então, sou jornalista de formação, fiz um mestrado aqui em Roma na área de comunicação institucional e, por conta disso, toda essa paixão pela comunicação. Então, é muito bonito participar desses momentos agora, durante esta catequese do Papa, e poder colaborar de uma forma assim tão próxima. Também seu percurso na área de formação teológica, a questão bíblica, que vai ser muito pertinente também para esse ciclo de catequeses que o Santo Padre está nos propondo. Isso, além do mestrado que fiz aqui em Roma, eu fiz um outro na Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, que é na área de teologia, com uma linha de pesquisa em hermenêutica bíblica. Então, sou um apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Fiz este segundo mestrado para poder pregar melhor, seria uma forma de ter mais base para as homilias, e de fato assim é maravilhoso, a gente poder estudar as Sagradas Escrituras. Me recordo que São Jerônimo, a quem nós celebramos no último dia do mês de setembro, e que para nós no Brasil nós dizemos que é o mês da Bíblia, São Jerônimo dizia, ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, quando a gente conhece mais as Sagradas Escrituras, mais a gente ama a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu procurei também fazer este percurso. Eu lembro que quando eu vim para Roma, em 2017, eu ficava, qual seria o mestrado a fazer? Acabei fazendo aqui comunicação, que é a minha paixão, mas aí não saiu do coração os estudos bíblicos, e aí eu pude fazer depois, Então, que bom que nosso Senhor nos proporciona estas experiências, estas oportunidades. Então podemos contar certamente nesse ciclo de catequeses que o Santo Padre nos propõe sobre os documentos do Concílio Vaticano II, falando agora esse capítulo da Constituição Dogmática Dei Verbum. Teremos então a riqueza dos comentários então do Padre Rodrigo Rios, recordando que hoje o Santo Padre, essa é a quarta catequese desse ciclo, sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum, será a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus em palavras humanas. Recordando que na última semana
O tema da catequese foi Jesus Cristo. Foi um único sagrado depósito, a relação entre escritura e tradição. E a segunda, Jesus Cristo, revelador do Pai. E a primeira catequese, então, Deus fala aos homens como a amigos. Esse, então, o ciclo de catequese que o Santo Padre iniciou neste ano de 2026 sobre os documentos do Concílio Vaticano II, esse primeiro capítulo, então, da Constituição Dogmática Dei Verbum. Recordamos que entre os milhares de presentes na Sala Paulo VI, hoje foram pedidos cerca de 7 mil bilhetes para a Prefeitura da Casa Pontifícia. Estão jovens provenientes de diversos países por ocasião do 12º Dia Internacional de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, que é celebrado todos os anos em 8 de fevereiro, por ocasião da festa de Santa Josefina. Aqui está aí ao longo da nossa audiência de hoje. Iremos também falar um pouco sobre a importância desse dia. Recordamos que essa é a audiência de número 5, nesse ano de 2026, e a de número 41 do pontificado do Papa Leão XIV. E agora sim, temos o Santo Padre conosco na Sala Paulo VI. Sempre saudado com muita alegria. Agora, então, com a sua saudação e com o sinal da cruz, terá início, então, a audiência geral dessa quarta-feira. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. A leitura da audiência de hoje, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, inicialmente em italiano. E che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. Parola di Dio. Depois do italiano, segue agora a leitura em francês. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Parole du Seigneur. Após a leitura em francês, segue agora a leitura em inglês. Reading from the second letter of St. Paul to Timothy. But as for you, Timothy, continue in what you have learned and firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have known the sacred writings that are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. The word of the Lord. Segue agora a leitura em alemão. Lesung aus dem 2. Timotheusbrief. Du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast, denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,
Wort des lebendigen Gottes. Na sequência das línguas da audiência geral, Lectura de la agora a leitura em segunda espanhol. carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, Timoteo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Palavra de Deus. Depois do espanhol, segue agora a leitura em chinês. 恭读圣保禄宗徒致弟茂德后书。弟茂德，你要坚持你所学和所信的事。你知道你是由谁学来的，你自幼便通晓了圣经。这圣经能使你凭着那在基督耶稣内的信德，获得得救的智慧。凡受天主默感所写的圣经，为教训、为督责、为矫正、为教导人学正义，都是有益的。以上是天主的圣训。 Segue agora a leitura em português, hoje com o nosso colega Silvanei José. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Palavra do Senhor. Após o português, segue agora a leitura em árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. فاثبت أنت على ما تعلمته وكنت منه على يقين، فأنت تعرف عمن أخذته، وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أظافرك، فهي قادرة على أن تجعلك حكيما فتبلغ الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فكل ما كتب هو من وحي الله، يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر. كلام الرب. Por fim, agora, antes da catequese do Santo Padre, a leitura em polonês. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Ty natomiast, Tymoteuszu, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Oto Słowo Boże. E agora preparemos o nosso coração para ouvir a catequese do Santo Padre. Hoje a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus em palavras humanas. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos.
La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste A Constituição Conciliar Dei Verbum, sobre a qual temos refletido nessas últimas semanas, aponta na Sagrada Escritura, lida na tradição viva da Igreja, para um espaço privilegiado de encontro no qual Deus continua a falar aos homens e mulheres de todos os tempos, para que, ao ouvi-lo, possam conhecê-lo e amá-lo. Os textos bíblicos, porém, não foram escritos numa linguagem celestial ou sobre-humana, como nos ensina a realidade cotidiana, de fato. Duas pessoas que falam línguas diferentes não conseguem se entender entre elas, não conseguem entrar em diálogo, não conseguem estabelecer uma relação. Em alguns casos, fazer-se compreender pelo outro é um primeiro ato de amor. Por isso, Deus escolhe falar utilizando as linguagens humanas e, assim, vários autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os textos da Sagrada Escritura. Como recorda o documento conciliar, as palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Por isso, não só no seu conteúdo, mas também na sua linguagem, as Escrituras revelam a condescendência misericordiosa de Deus para com os homens e o seu desejo de se aproximar deles. Ao longo da história da Igreja, tem sido estudada a relação entre o autor divino e os autores humanos dos textos sagrados. Durante vários séculos, muitos teólogos preocuparam-se em defender a inspiração divina da Sagrada Escritura, quase considerando os autores humanos quase como meros instrumentos passivos do Espírito Santo. Em tempos mais recentes, a reflexão reavaliou o contributo dos hagiógrafos na elaboração dos textos sagrados, ao ponto de o documento conciliar falar de Deus como o principal autor da Sagrada Escritura, mas também chamar aos hagiógrafos verdadeiros autores dos livros sagrados. Como observava um culto exegeta do século passado, reduzir a operação humana de uma simples copista não é glorificar a operação divina. Deus nunca menospreza o ser humano e as suas potencialidades. Se, portanto, a Escritura é a palavra de Deus expressa em palavras humanas, qualquer abordagem que negligencie ou negue qualquer uma dessas duas dimensões é incompleta. Daqui se conclui que uma interpretação correta dos textos sagrados não pode ignorar o contexto histórico em que se desenvolveram e as formas literárias empregues. Aliás, abandonar o estudo das palavras humanas usadas por Deus leva ao risco de resultar em leituras fundamentalistas ou espiritualistas da Escritura que traem o seu significado. E esse princípio vale também para o anúncio da palavra de Deus. Se perde o contato com a realidade, com as esperanças e os sofrimentos dos homens, se utiliza uma linguagem incompreensível, pouco comunicativa ou anacrônica, que resulta ineficaz. Em cada época, a Igreja é chamada a repropor a palavra de Deus com uma linguagem capaz de se encarnar na história e de chegar aos corações.
Como recordava o Papa Francisco, sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Por outro lado, igualmente redutiva é uma leitura da Escritura que negligencia a sua origem divina e acaba por compreendê-la como um mero ensinamento humano, como algo a ser estudado simplesmente de um ponto de vista técnico ou como um texto só do passado. Pelo contrário, sobretudo quando proclamada no contexto da liturgia, a Escritura destina-se a falar aos crentes de hoje, a tocar as suas vidas presentes com seus problemas, a iluminar os passos a dar e as decisões a tomar. Isso se torna possível somente quando o crente lê e interpreta os textos sagrados sob a guia do mesmo Espírito que os inspirou. Nesse sentido, as Escrituras servem para alimentar a vida e a caridade dos fiéis, como nos recorda Santo Agostinho. Quem crê, compreendeu as Sagradas Escrituras, se, por meio dessa compreensão, não for capaz de erguer o edifício dessa dupla caridade, para com Deus e para com o próximo, ainda não as compreendeu. A origem divina da Escritura nos recorda ainda que o Evangelho, confiado ao testemunho dos batizados, embora abranja todas as dimensões da vida e da realidade, as transcende. Não pode ser reduzido a uma mera mensagem filantrópica ou social, mas é o anúncio jubiloso da vida plena e eterna que Deus nos deu em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, demos graças ao Senhor porque, na sua bondade, não permite que as nossas vidas careçam do alimento essencial da sua palavra e rezemos para que as nossas palavras e ainda mais as nossas vidas não obscureçam o amor de Deus que nelas se manifesta. Uma riquíssima catequese do Papa Leão XIV. Recordamos o tema de hoje, a Sagrada Escritura, palavras de Deus em palavras humanas. Agora entramos no resumo da catequese nas diversas línguas. Vou começar pelo francês. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que... E agora o resumo da catequese em francês. Queridos irmãos e irmãs, ao prosseguirmos nossa reflexão sobre a Constituição Conciliar Dei Verbum, descobrimos que a Sagrada Escritura, lida dentro da tradição viva da Igreja, é um lugar privilegiado de encontro onde Deus continua a falar às pessoas de todos os tempos para que elas o conheçam e o amem. Deus, em sua bondade, escolheu falar em línguas humanas, manifestando assim sua misericordiosa condescendência e seu desejo de se aproximar dos homens. Da mesma forma, o anúncio do Evangelho deve permanecer em contato com a realidade, com as esperanças e os sofrimentos da humanidade. Em cada época, a Igreja é chamada a anunciar a palavra de Deus em uma linguagem encarnada, capaz de tocar os corações. Mas essa palavra não pode ser reduzida a uma mera mensagem humana ou social. Ela permanece o anúncio jubiloso da vida
plena e eterna dada em Jesus. A Escritura, anunciada na liturgia e lida sob a guia do Espírito, alimenta a vida e a caridade. Demos graças ao Senhor que alimenta a nossa vida com a sua palavra e peçamos que nossas palavras de nossa vida nunca obscureçam o amor de Deus que ela anuncia. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Salute pellegrini di lingua francese, in particolare la direzione dell'insegnamento cattolico della diocesi di Annecy, il liceo Nostra Signora della Galore, i collegi San Francesco d'Assisi, San Rocco e San Carlo. Frequentiamo assiduamente le Sacre Scritture affinché formino i nostri cuori e ispirino le nostre azioni. Possa la parola di Dio incarnarsi in noi per rendere migliore il nostro mondo. Dio vi benedica. Agora a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo os peregrinos de língua francesa, em particular a Direção de Ensino Católica da Diocese de Annecy, o Liceu Notre-Dame de Les Galores e os colégios São Francisco de Assis, São Roque e São Carlos. Estudemos assiduamente as Sagradas Escrituras para que moldem nossos corações e inspirem nossas ações. Que possa a palavra de Deus se encarnar em nós para tornar melhor o nosso mundo. Que Deus vos abençoe. Essa saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Agora passamos ao resumo da catequese em inglês. Será o próprio Santo Padre a fazê-lo. Naturalmente, sempre recordamos esse aviso comum a todas as línguas antes do resumo na catequese. Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Sempre presentes em grande número nas audiências gerais. Agora passamos ao resumo da catequese em alemão. Padre Rodrigo, o que o senhor poderia destacar dessa rica catequese do Santo Padre nessa quarta-feira? É interessante porque nessa catequese o Santo Padre falava sobre a linguagem de Deus e a linguagem humana. E assim é bastante interessante porque nas aulas de introdução às Sagradas Escrituras isso é bastante explanado. Porque as Sagradas Escrituras, elas têm a Deus como autor e o homem também. Então, muitas vezes se quer justamente, colocar Deus como autor, mas diminuindo a participação humana. E hoje foi uma verdadeira catequese, podemos assim dizer, para poder falar sobre esta possibilidade tão grandiosa de um Deus que age através do ser humano. Eu achei bastante interessante quando o Papa citou a Dei Verbo número 13, em que fala sobre o Verbo que se fez carne, e como ele se fez carne, ele também não somente se utilizou da sua carne, mas da linguagem humana para se expressar. Então, isso é bastante forte. Deus, ele se fez homem, mas se fez homem não somente de uma forma corpórea, visível, em que a gente olha e percebe-o, mas também ele se utilizou das linguagens humanas. Então isso é interessantíssimo. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, leggendo la Sacra Scrittura, imploriamo la luce dello Spirito Santo perché possiamo comprendere sempre meglio la parola di Dio e riconoscere ciò che Egli ci chiede nelle situazioni concrete della nostra vita quotidiana. Agora a tradução das palavras do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã.
Prezados irmãos e irmãs de língua alemã, ao lermos a Sagrada Escritura, imploremos a luz do Espírito Santo para que possamos compreender cada vez melhor a palavra de Deus e reconhecer o que Ele nos pede nas situações concretas de nossa vida diária. Depois do alemão, chegamos agora ao resumo da catequese em espanhol. Será o próprio Santo Padre a fazer o resumo da catequese. Será que é precedida, então, por esse aviso comum em todas as línguas. Temos muitos peregrinos de língua espanhola, também a presença de Nossa Senhora de Guadalupe na audiência de hoje, tão amada especialmente pelos fiéis da América Latina. A los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum nos indica que la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado en el que Dios continúa hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Para comunicarse, Dios se vale de lenguajes humanos y así diversos autores, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron los textos de la Sagrada Escritura. Esto nos muestra que Dios es condescendiente, cercano y misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también en el modo de expresarlo, es decir, en el lenguaje que utiliza, accesible a todas las personas. La Escritura, por tanto, es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier acercamiento a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios. Sin olvidar el origen divino de la Escritura, es necesario transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que anunciemos la palabra de Dios con fidelidad creativa y alegría misionera, proclamando con nuestras palabras y nuestras obras las maravillas de su amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. O carinho, então, dos peregrinos de língua espanhola. Como dissemos, há vários grupos vindos da Espanha, mas também grupos de peregrinos vindos do México e da Argentina. Agora passamos ao resumo da catequese em chinês. Padre Rodrigo, próprio Santo Padre, agora no resumo da catequese em espanhol, ressaltou, como havia dito já na sua catequese, que a Escritura, portanto, é palavra de Deus em palavras humanas, e qualquer abordagem, interpretação dela que descuide ou negue uma dessas duas dimensões, como o senhor falava antes, justamente é parcial. Isto é importantíssimo se compreender. Até durante a catequese, o Papa citou Luiz Alonso Scheikel. Ele já é falecido, é um biblista espanhol, e foi ele que organizou a tradução da Bíblia do Peregrino. E assim ele dizia, reduzir a operação humana a um de simples copista não é glorificar a operação divina. Então, o homem, ele não foi somente um copista, ou seja, ele recebeu de Deus aquilo que deveria ser escrito e assim simplesmente copiou.
Mas não, a gente pode ver a cultura, a história, o conhecimento local. Por isso, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, a gente vai vendo essas diferenças, né? Como cada livro ele traz em si aquilo que é de humano, de acordo com a realidade histórica, cultural em que o hagiógrafo, o autor sagrado, era inserido. Então isso é perfeito, né? A gente observar sendo tocado na catequese de forma pública, acessível a todas as pessoas, porque faz com que os católicos do mundo inteiro, os cristãos que têm acesso a essa catequese, queiram cada vez mais compreender e conhecer as Sagradas Escrituras. 来传授天主的圣言。尽管圣经的文字扎根于历史真相中，但也蕴含着无限的灵性深度。它向任何时代、任何地方的人们诉说和传达着天主的爱，以及救赎我们的渴望。我们感谢天主。 Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua chinesa. 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi esorto a fare delle vostre famiglie un vero focolare spirituale che vi trovi uniti nella preghiera e nella solidarietà verso i più bisognosi. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以诚挚的 Dirijo as minhas cordiais saudações às pessoas de língua chinesa. Caros irmãos e irmãs, exorto-vos a fazer de vossas famílias um verdadeiro lar espiritual, que vos encontre unidos na oração e na solidariedade para com os mais necessitados. Abençoo-os de coração. E depois do chinês, chegamos então agora ao resumo da catequese em língua portuguesa. Silvana José. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência geral, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A Dei Verbum ensina que a Bíblia é um meio privilegiado pelo qual nos relacionamos com o Pai Celeste, que continua a falar aos homens e às mulheres de hoje. Ele se serve de uma linguagem humana, inspirando os autores sagrados que não são meros instrumentos passivos. Ainda que seja palavra divina, uma sua correta interpretação deve levar em conta os elementos históricos e as formas literárias dos textos. A Igreja, procurando anunciar o Evangelho com uma linguagem encarnada, esteja atenta a não reduzir a palavra de Deus a uma simples palavra humana, como se fosse apenas uma mensagem filantrópica ou social. Tendo em conta as dimensões divina e humana da revelação, evitem-se leituras fundamentalistas ou espiritualistas. A Sagrada Escritura é sempre o anúncio da vida eterna, plena e feliz em Cristo Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis
de língua portuguesa. Accolgo con gioia i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, la Sacra Scrittura illumina la nostra vita in tutte le circostanze, in ogni necessità. Perciò vi incoraggio a leggerla ogni giorno, soprattutto i Vangeli, e a conoscerla sempre meglio sotto la guida dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Acolho com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura ilumina a nossa vida em todas as circunstâncias e em cada necessidade. Por isso, encorajo-vos a lê-la todos os dias, sobretudo os Evangelhos, e a conhecê-la cada vez melhor, guiados pelo Espírito Santo. Deus vos abençoe. Essa então a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, com encorajamento a lermos as Sagradas Escrituras diariamente, sobretudo os Evangelhos. Agora, passamos ao resumo da catequese em árabe. Vamos aproveitar então a presença do Padre Rodrigo Rios aqui conosco para explicar que, enfim, sabemos que a Bíblia não foi encontrada em uma caverna no Mar Morto. Ali tiveram manuscritos que foram encontrados ali, mas como foi escrita a Bíblia que nós conhecemos hoje? Como chegou até nós? Até porque o senhor falava também no início de São Jerônimo, que fez então a tradução para o latim, mas sabe-se que houve uma coleta, digamos assim, de manuscritos. Como funcionou a escritura da Bíblia como a conhecemos hoje? Então, na verdade a gente pode compreender que a Bíblia passou por um processo longo, histórico para ser escrito, né? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos um intervalo de vários séculos. Somente o Novo Testamento é que tem um intervalo menor, que foi justamente durante a época apostólica. Então, o Antigo Testamento, nós temos esse intervalo de séculos, e aí tudo isso foi compilado, podemos assim dizer, naquilo que nós chamamos de Bíblia hebraica. Depois, para a língua grega. E para facilitar, para todos aqueles que eram judeus, que não moravam na região da Terra Santa, e alguns até já tinham se esquecido do hebraico, poderíamos assim dizer, né? Já o Novo Testamento, ele tem um intervalo de tempo menor, né? Entre o primeiro e o segundo século, nós temos a escrita, né, de todos os livros, né? Então, os hagiógrafos são os apóstolos, mas também os seus discípulos. Então, nós temos uma escola de discípulos, né, que ajudou na elaboração das Sagradas Escrituras. Contudo, com o passar do tempo, o que é que foi feito? A igreja ela foi pegando os manuscritos destes textos originais para poder compilar de tal forma que se tornasse acessível para todas as pessoas. E aí nós temos a Bíblia, que contém o Antigo e o Novo Testamento. Os manuscritos que são originais, os textos que são autógrafos, nós não temos. Temos somente as cópias deles, atualmente. Vamos para a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. E já voltamos, Padre. La Sacra Scrittura porta il cristiano a conoscere Cristo, perché l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo os fiéis de língua árabe. A Sagrada Escritura leva o cristão a conhecer Cristo, pois a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Depois da saudação aos peregrinos de língua árabe, chegamos por fim ao resumo da catequese em polonês. Vamos retomar então com o Padre Rodrigo a sua linha de pensamento, que também estava nos explicando então como temos a Bíblia que lemos hoje.
Então, aqueles manuscritos autógrafos nós não temos, né? Nós podemos assim dizer, né? Foram feitas depois milhares de cópias e cópias destes manuscritos autógrafos. E essas outras milhares de cópias, elas estão espalhadas não somente aqui no Vaticano, mas em várias bibliotecas do mundo inteiro. Os manuscritos que nós temos, que são essas cópias dos autógrafos, eles estão nas línguas originais. Então nós temos no hebraico e algumas partes em aramaico, e temos também no Novo Testamento, por exemplo, no grego. A gente diz assim, o grego koiné, porque é o grego mais comum, mais popular, nos quais os livros do Novo Testamento foram escritos. Todo esse material foi escrito em papiro, em pergaminho, mas hoje nós temos, né, a partir da invenção da imprensa, né, tudo isso codificado e acessível para todas as pessoas. Então, quem quiser pode inclusive visitar as bibliotecas, né, como daqui do Vaticano, por exemplo, e outras em Paris, na França, até mesmo nos Estados Unidos também tem. Então, nós temos bibliotecas espalhadas pelo mundo inteiro que contêm esses manuscritos e são acessíveis. La Costituzione conciliare Dei Verbum incoraggia alla lettura regolare della Sacra Scrittura e alla condivisione del Vangelo con le persone dei nostri tempi, specialmente con i giovani. Siano promosse comunità e circoli biblici in cui si possa conoscere meglio e meditare la parola di Dio. A tutti la mia benedizione. Agora a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo cordialmente os poloneses. A Constituição Conciliar Dei Verbum encoraja a leitura regular da Sagrada Escritura e a partilha do Evangelho com as pessoas do nosso tempo, e especialmente com os jovens. Que sejam promovidas comunidades e círculos bíblicos onde se possa compreender e meditar melhor sobre a Palavra de Deus. A todos a minha bênção. Depois do polonês, os poloneses sempre presentes em grande número, também durante os ângelos dominicais. Agora, então, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana presentes na Sala Paulo VI para a audiência geral desta quarta-feira. Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Exorto todos a apoiar com a oração os nossos irmãos e irmãs da Ucrânia, duramente provados pelas consequências dos bombardeios que voltaram a atingir principalmente as infraestruturas energéticas. Expresso a minha gratidão pelas iniciativas de solidariedade promovidas pelas dioceses católicas da Polônia e de outros países que se organizam para ajudar a população a resistir neste tempo de grande frio. Amanhã vence o Tratado NUSAR, assinado em 2010 pelo presidente dos Estados Unidos e pela Federação Russa, que representou um passo significativo em conter a proliferação das armas nucleares. Ao renovar o encorajamento a um esforço construtivo em favor do desarmamento e da confiança recíproca, dirijo um veemente convite a não deixarem vencer esse instrumento sem buscar de garantir a ele um segmento concreto e eficaz. A situação atual exige fazer todo o possível para esconjurar
uma nova corrida armamentista que ameaça, mais uma vez, a paz entre as nações. E quanto mais urgente substituir a lógica do medo e da desconfiança com uma ética compartilhada capaz de orientar as escolhas pelo bem comum e de tornar a paz um patrimônio custodiado por todos. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dou cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo a Associação dos Jornalistas Italianos, aos crismandos da Paróquia da Assunção, na ilha de Capo Rizzuto, ao coral Cantate Domino de Colazione e aos artistas do ciclo Ronnie Roller. Por fim, meu pensamento se dirige aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Amanhã celebraremos a memória de Santa Ágata, martirizada em Catânia. Ágata significa boa. A fonte de toda bondade é Deus, nosso sumo bem. Desejo a cada um de serem bons, isto é, fiéis testemunhas do amor do Pai Celeste, que nos preenche com tantos dons e nos chama a participar de sua própria alegria. A todos a minha bênção. E agora cantemos o Pai Nosso em latim, nos preparemos para receber a bênção do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Pater noster, qui es in celis, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. E com a bênção do Santo Padre e o carinho dos presentes na Sala Paulo VI, nós nos encaminhamos para o final da nossa transmissão da audiência geral dessa quarta-feira, sempre recordando que as catequeses, homilias, discursos do Santo Padre ficam disponíveis na íntegra, também em português e em outras línguas, no site www.vaticam.va. Você entra lá e clica sobre Magisterium e tem acesso, então, a todo esse vasto conteúdo. E realmente, Padre Rodrigo, a catequese de hoje, muito rica, vale ser lida e relida. Com certeza, ela pode também ser trabalhada, né? Nós tivemos recentemente os catequistas do Brasil, em nosso país Brasil, e os catequistas poderiam se utilizar de catequeses como essa para as formações, porque é uma linguagem acessível e fala também sobre coisas que são tão importantes para nós. Então nós temos um conteúdo muito rico em doutrina, em Sagradas Escrituras, que pode com certeza ser bastante trabalhado na catequese e nas formações. Padre Rodrigo, agradecemos sua presença, como dissemos no início, teremos o senhor conosco também nas próximas transmissões, sempre bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jackson, também, é um prazer de verdade, né, poder participar deste momento. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham. Que assim seja. Agradecemos também a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram nessa quarta-feira, todos também. Uma boa e abençoada quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Padre Rodrigo Rios e Jackson Herp. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para